Muito boa noite, companheiros. Começando mais um Cineclube Luiz Buñuel. Eu sou Isaías Filho, apresento o Cineclube Luiz Buñuel todas as sextas-feiras. E aqui ao meu lado, meu companheiro de estúdio, direto aqui dos estúdios da Causa Operária TV em São Paulo, Daúde Zaparoli, também conhecido como Dudu Safadi. Tudo bem, Daúde? Tudo bem, Isaías? Boa noite. Tudo certo? Boa noite pro pessoal daí de casa que estiver assistindo agora o Cineclube Luiz Buñuel nessa sexta-feira. Você pode ignorar o que o Isaías falou agora, mas não tem muita importância. Enfim, desde já uma boa noite pros companheiros, né? Aproveitar para mostrar aqui mais novo... material novo na loja. Novo na loja, no partido da Casa Operária. Ok, segura aí do outro lado. O cartaz. E também uma série de outros produtos novos que vão sair na loja do PCO, os 80 anos da morte do Trotsky, né? Dá pra ver, bonito. É em tamanho A1 esse aqui, né? Em breve estará no site, se já não tiver, mas... E vários outros produtos derivados dessa arte, mas enfim. Muito bonito, cartaz e tal. Pode passar. É isso aí. Quem quiser adquirir, daqui a pouco a gente coloca o WhatsApp da loja aí. E através do número vocês podem entrar em contato, adquirir aí o pôster novo em comemoração aos 80 anos do assassinato do Trotsky. Bom, e direto do Rio de Janeiro, meus camaradas aí, Caetano Albuquerque e Paulo Henrique, vão aí participar do programa, comentar aí os filmes de hoje. Boa noite, companheiros. Tudo certo? Boa noite, Isaías. Tudo certo? Estou aqui. Boa noite, companheiros. Boa noite, pessoal assistindo aí ao vivo. Saudações aí, pessoal que está assistindo no acervo, no canal do YouTube. É isso. Bom, recadinhos iniciais. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo. Compartilhe aí o link de transmissão nas suas redes sociais, com seus contatos. Ajude a aumentar o alcance da nossa transmissão. Eu queria pedir também para você se inscrever no nosso canal, né? Aumentar aí, fortalecer a COTV no YouTube. E um detalhe importante também, a COTV ela tem um novo site, né? É cotv.com.br, e entrando lá, o site oferece para você um serviço de notificações, né? O YouTube, como você já deve ter percebido, você que acompanha bastante aí a COTV, ele não notifica os nossos programas assim que eles são publicados. Então a gente encontrou uma saída, que é através do nosso novo site, né? O site tem um serviço de notificações, você pode entrar lá e clicar no botão receber notificações, e a partir daí você vai ser avisado sempre que a COTV publicar aí um novo vídeo. Bom, feitos esses avisos iniciais, eu já começo informando aqui os companheiros que a gente, nesse programa de análise de cinema, a gente vai dar continuidade ao programa da semana passada, programa no qual a gente iniciou uma série dedicada à análise do cinema novo, né? O principal movimento cinematográfico aí da cultura nacional. Na semana passada a gente transmitiu uma palestra ministrada há alguns anos aqui no CCBP em São Paulo, uma palestra ministrada pelo estudioso do cinema Dilson Mendes, né? A palestra introdutória, na qual ele abordou aí aspectos gerais do movimento, né? As principais figuras, o contexto histórico de formação. E no programa de hoje a gente começa aí, dá início à análise dos filmes propriamente ditos, né? Do movimento em si e também daqueles filmes relacionados ao movimento. E quando eu falo dos filmes relacionados, eu estou falando principalmente dos filmes que, de alguma maneira, antecederam ou prenunciaram alguns aspectos que o cinema novo mais tarde desenvolveu ou levou às últimas consequências, né? Então, a gente selecionou aí um conjunto de filmes para analisar hoje, e eu começo já citando
o nosso primeiro filme do dia, que é o filme Limite. É um filme no qual a gente já abordou aqui em outros programas. Para quem quiser ver, acompanhar o filme, a análise do filme Limite que a gente já fez também, a gente fez um cineclube dedicado ao cinema nacional no dia 19 de junho. 19 de junho é o dia do cinema brasileiro, né? Data comemorativa. E nesse programa a gente também mencionou o Limite, que é um dos filmes mais importantes aí da história do cinema nacional. E ele também desempenha um papel relevante na hora que a gente estuda aí o cinema novo propriamente dito, né? O filme Limite é um filme do Mário Peixoto, é um filme de 31, veja, o cinema novo, como a gente já havia dito na semana passada, é um movimento dos anos 50, 60, né? Mas esse filme Limite, ele, de alguma maneira, ele traz aspectos aí que rompem com o padrão de cinema que vinha se desenvolvendo à época, né? Queria até passar a bola aí para o nosso companheiro Caetano Albuquerque, para ele tecer aí alguns comentários sobre esse filme e apontar um pouco por que a gente trouxe para o programa, né, esse filme, que não é propriamente um filme do cinema novo, é um filme de algumas décadas antes, mas que, olhando em retrospectiva, né, olhando o cinema novo do ponto de vista da sua evolução, esse filme, O Limite, acaba desempenhando um papel interessante, né, importante. Então, passo a bola aí para o companheiro. O filme Limite, né, ele tem esse valor, né, para falar do cinema novo, porque ele estreou no cinema nacional, né, o cinema de vanguarda, né, a gente chamaria hoje de cinema experimental, cinema da arte, cinema da arte. Para falar do Limite também, é importante falar um pouco do diretor, do Mário Peixoto, um pouco da história dele. O Mário Peixoto, ele nasceu, ele era uma família latifundiária, né, muito rica aqui no Brasil, né, de São Paulo. Ele nasceu em uma viagem do pai dele, ele fazia na Bélgica, né, e passou a juventude, né, os anos de formação dele na Europa. E com isso ele teve contato com as vanguardas do cinema europeu que estavam acontecendo na época. Ali o cinema expressionista alemão e o próprio cinema russo, né, da vanguarda russa. Teve ali nome como o Eisenstein. E ele voltando para o Brasil, né, faz parte aí de um círculo de discussão de intelectuais, né, especialistas em cinema da época, um círculo bem restrito, né, de poucas pessoas, porque não existia no Brasil essa discussão do cinema, né. Você tinha o cinema, né, mas você não tinha uma discussão da arte dentro do cinema, como uma coisa, uma linguagem própria. E aí teve ali discussões sobre a questão da imagem, né, a questão da montagem dos filmes, né, e com isso ele construiu, né, um arcabouço teórico, né, de influências, né, que permitiu ele elaborar o primeiro filme de vanguarda do brasileiro, que é O Limite. O Limite, ele é um filme bem que rompe, né, como o Isaías falou, com o que estava sendo colocado na escola de cinema. Ele é um filme que passa uma certa
bastante introversão assim, né, pelo espectador, né? Ele busca não cativar assim o espectador com uma história, uma trama. A própria trama do Limite não é uma coisa fundamental para o filme, né? O que é colocado ali é a própria construção da linguagem, que busca trazer no espectador essa necessidade de pensar enquanto ele assiste o filme. Não é uma coisa pronta para ele. Existe diversas interpretações, né, de cada indivíduo que vê o filme. Até por influência das vanguardas europeias, né? Tem ali o surrealismo, que busca essa interpretação mais abstrata. O Limite, quando ele saiu, né, ele saiu, ficou pouco tempo no cinema, né? Passava na Cinelândia, né? Poucas exibições. Não é um cinema assim, um cinema de massas, né? Como a gente vai ver nos ciclos seguintes. E o que marcou é a própria experiência do filme, né? O diretor, ele, junto com o fotógrafo, introduziu aí várias técnicas, na época, eram o que se podia fazer com o cinema, né? Você tem aí closes, câmeras fixas, câmeras móveis, diversas técnicas utilizadas para passar os elementos, né, do cinema. Como eu falei, o filme ele não tem um sucesso, né, ele não, e acaba caindo aí no esquecimento, né? Até se perde esse filme nos anos posteriores. O Mário Peixoto, ele tenta alguns projetos após o Limite, nenhum chega a ir adiante, né? Todos são cancelados por uma razão ou outra. Ele também chega a escrever livros, né? A se expressar aí na literatura, né? Na poesia, com alguns sucessos de crítica, né? O próprio Mário Andrade faz um prefácio para o livro de poesias dele, mas ele se considerava um diretor de cinema, né? Uma pessoa dedicada à arte do cinema. Dado que esses projetos eles não foram para frente, ele acaba caindo num isolamento, né? Ele vai, depois desses fracassos, ele se isola num sítio da família dele, né? E acaba, por diversas questões, indo à própria falência econômica, uma família aí burguesa que perdeu aí todos os seus recursos. O filme Limite, ele tem esse período de esquecimento, né? Mas é um filme que marcou a época, né? Principalmente o pessoal que pensava o cinema e deixou várias críticas. E a vanguarda do cinema novo, né? Como Glauber Rocha, Rui Guerra, esse pessoal, eles liam, né, as críticas do filme. Eles não podiam assistir porque tinham se perdido, mas eles viam esse mito, né? Era um grande filme ali, diferente de tudo que tinha sido feito. E aí o filme ele vem a ser restaurado na década de 70, né? E ele ganha uma grande importância internacional, né? Hoje em dia é de fácil acesso, né? Ele tem no YouTube, um filme marcou aí, né, o cinema brasileiro, dando as bases, né, desse cinema. Exatamente. É importante a gente destacar, né? Porque o filme,
Áudio voltou? Ó, perdão, companheiro, estava sem áudio. É importante a gente destacar, acho que voltou o áudio. É importante a gente destacar, né, que o filme Limite, ele é algo assim totalmente distoante do que se produzia na época. A gente está ali creio eu, no início da chanchada, né? Que são filmes aí, comédias, musicais, em geral seguindo aí um padrão hollywoodiano e tudo mais, evidentemente com temáticas populares e coisas do tipo, né? E o Limite vem num sentido totalmente contrário, né? Produz assim, é quase que um elemento estranho, né? No meio cinematográfico da época, né? Mas ele já era um indicativo de mudanças profundas aí pelas quais a cultura nacional estava passando, né? E a gente vai ver que ali nos anos 40, 50, né, dando seguimento aí na nossa análise do cinema novo, além desse filme Limite, que já é, digamos assim, um indicativo estético das inovações que estavam surgindo no país, a gente também nota um certo desenvolvimento industrial, né? E no ramo do cinema, esse desenvolvimento industrial ele se expressa na edificação aí de estúdios de cinema, né? Então, um estúdio muito importante, surgido ali no final dos anos 40, é os estúdios Veracruz, né? Que surgem ali em 49. Os estúdios Veracruz eles vão ter uma vida relativamente curta, né? Eles vão digamos assim, a sua existência dura de 49 a 54, mas mostra um pouco ali a tentativa da burguesia nacional, né, de construir ali uma indústria do cinema nacional, algo nesse sentido, né? Um pouco algo assim que é uma manifestação clara um pouco daquele fenômeno do nacionalismo burguês que a gente já mencionou no programa passado, né? E é, digamos assim, o contexto histórico em meio ao qual o cinema novo vai se desenvolver. Os estúdios Veracruz, eles têm vida curta, mas ele vai ser também um ponto interessante porque ele vai, de certa maneira, pavimentar também uma cultura de cinema nacional, vai ser um ponto ali de evolução, do ponto de vista da evolução do cinema brasileiro. A gente, inclusive, selecionou um filme que é digamos assim, o filme que representa o ápice dos estúdios Veracruz, né? Que é o filme O Cangaceiro, que é um filme de 53, né? E eu queria até passar a bola para o companheiro Caetano comentar um pouco sobre esse filme aí e abordar que ele é também um aspecto assim intermediário, né? Do ponto de vista aí da evolução do cinema e que vai desembocar aí no final dos anos 50 na formação, no surgimento aí do movimento do cinema novo. Passo a bola aí para o companheiro. Exatamente. O Cangaceiro, ele é o ápice, né, dessa produtora nacional aí da burguesia de São Paulo, né, na tentativa de criar, né, uma cultura, desenvolver a cultura nacional no cinema. E o Cangaceiro, ele chega a fazer bastante sucesso, né, diferente do filme Limite. Mas ele
por já estar no ar, isso ser uma questão de ser um filme que é o ápice, né, da cultura, ela já estava num momento de decadência também, num momento de decadência. E os direitos do filme acabam sendo vendidos para a norte-americana Columbia, né, que faz a distribuição do filme. Então, mesmo com um grande sucesso, o filme não salvou aí a indústria da Veracruz. O filme, ele traz aí o personagem do cangaceiro, né, tradicional da cultura brasileira, né, do Nordeste, apesar do filme ter sido filmado no interior de São Paulo. Mas ele traz uma estrutura bem importada também do exterior. Ele lembra bastante os filmes do western americano, mas com esse elemento nacional. Você vê ali, você tem a história, né, que é um grupo de cangaceiros, né, que são os bandidos que sequestram, né, uma donzela numa cidade, né, uma mocinha, e ali você tem, dentro desse grupo, você tem um indivíduo que não segue, né, os valores morais, né, dos cangaceiros, e tem outro código aí de ética, né, e ele explica durante o filme, né, que ele teve uma criação diferenciada, e o filme é esse resgate, ele resgatando, né, essa moça do grupo que eram amigos dele, né, ele ajuda ela a escapar e começa uma fuga. O filme ele teve um destaque internacional também, assim, ao limite. Ele chegou a ganhar o Cannes de 1983, com destaque aí para a música do filme, para a trilha sonora, que realmente é muito boa. E também ele também tem fácil acesso, ele também está na plataforma do YouTube, mais uma recomendação do Guilherme. Exatamente. Bom, o Cangaceiro é de 53 e em 55 a gente tem aquele que pode ser considerado como o marco zero, né, do cinema novo. Eu falo aqui do filme Rio 40 Graus, do cineasta Nelson Pereira dos Santos. O Nelson Pereira dos Santos vai ser uma das principais figuras aí desse movimento. É o primeiro longa-metragem dele, né, o Rio 40 Graus. É um filme, é um marco, de fato, na história do cinema brasileiro. Ele tem, digamos assim, todas aquelas características que vão marcar o movimento, né? Um filme de baixíssimo custo, né? Utilizando muitas vezes atores não profissionais. Esse filme está cheio de anedotas, né? Ele foi filmado com uma câmera emprestada, equipe reduzida. Dá para ver que ele tem todos os traços aí que vão marcar o cinema novo e tal. É um filme que vai influenciar profundamente os cineastas ícones, né, do movimento. Glauber Rocha, por exemplo, vai ficar muito impactado por esse filme. E do ponto de vista já da análise, né, entrando propriamente no filme, o filme ele aborda primeiro ele relata aí episódios cotidianos num dia da vida aí no Rio de Janeiro, né? Ele aborda aí várias narrativas, né? Pequenas narrativas que são relativamente interrelacionadas, do cotidiano do povo carioca. Um ponto a ser destacado, né, é que
o fundamental ali que ele retrata as classes populares, né? Os setores operários populares, o morro, as favelas. No filme tem muito destaque a narrativa em torno de 5 jovens negros, né, moradores de uma das favelas, que são vendedores de amendoim, que estão na rua e passam o dia tentando arrumar algum dinheiro para comprar uma bola de futebol. E em torno dessa narrativa se desenrolam aí outras narrativas, fazendo referências aí a outros setores sociais, enfim. Aparece também ali a figura do político burguês corrupto da capital, que vai para o interior e se engraça ali com a filha de um funcionário, enfim, aquele famoso político burguês canastrão. Enfim, o Rio 40 Graus ele tem um aspecto assim semi-documental, né? E não é por acaso, o filme ele está profundamente influenciado aí pelo neorrealismo italiano, que também vai influenciar não só o Nelson Pereira, mas boa parte aí dos cineastas desse movimento. E o filme tem esse aspecto aí de retratar a realidade brasileira, as profundas diferenças sociais, a situação das classes exploradas e oprimidas, né, sobretudo do setor aí negro, pobre, morador da periferia, da favela. E, de fato, é um momento impactante aí na história do cinema nacional. Não sei se os companheiros gostariam de fazer algum comentário aí sobre esse filme. Esse realmente é um filme muito importante, né, na história brasileira, do cinema brasileiro, né? Você ia falar, Caetano? Eu só... Uma impressão que eu tive quando assisti esse filme é que os problemas, né, que a gente vê hoje no Brasil já estavam retratados, né, nessa época. Mas o que me chamou a atenção foi como eles se intensificaram, né? Você olha uma favela naquela época, parece uma roça, assim, você vê que era uma pessoa pobre, assim, mas hoje em dia é uma situação de miséria total, né? As pessoas... Acho que esse filme tem esse caráter, né, de história. Não, exatamente. E é importante destacar, né, que esse filme ele sofreu com a censura na época. Ele foi lançado, como eu disse, em 55, né? E em setembro desse ano ele teve, por exemplo, a sua exibição proibida em todo o território nacional pelo chefe do Departamento Federal de Segurança Pública, né? Coronel Geraldo de Menezes Cortes. Tem até aquela anedota, porque perguntaram depois para esse coronel, né, os motivos pelos quais ele determinou a proibição da exibição do filme, né? E evidentemente uma das pérolas que ele lançou é que, bom, o nome do filme era Rio 40 Graus, né? E o título do filme, entre outras coisas, um título mentiroso, porque no Rio de Janeiro nunca se registrou essa média de temperatura. O máximo que se chegou lá era 39,6 da UD. Então, esse era um dos motivos pelos quais o filme deveria ser censurado. É lógico que o filme, esse era um dos argumentos lançados, mas tinha outros mais fortes, outros argumentos mais fortes, justamente por conta desse caráter realista do filme, né, de retratar a situação brasileira, a situação das classes exploradas e tudo mais.
o filme ele foi taxado de comunista, né? E de comunista, financiado por Moscou, enfim. Tinha alguns detalhes aí que levavam a que o filme fosse aí objeto da censura da época. É importante destacar também que o Nelson Pereira dos Santos, o diretor do filme, nessa época ele era filiado ao PCB, né? Partido Comunista Brasileiro. E, enfim, o filme sofreu aí com a censura. O filme depois ele foi liberado a partir de um movimento amplo aí envolvendo vários setores da sociedade, intelectuais, enfim, organizações de esquerda que defenderam aí a exibição, a abertura aí para a exibição do filme. Bom, Rio 40 Graus, marco zero aí do cinema novo. Um outro ponto, um outro marco também, outro marco precursor aí do cinema novo é o filme O Grande Momento, que é um filme de 58, dirigido pelo cineasta Roberto Santos, cineasta paulista. Esse também é um outro filme que tem algumas características bastante similares a essa do Rio 40 Graus, forte influência do neorrealismo italiano. Ele tem, o seu enredo, né, ele retrata sinteticamente, aí, ele retrata as aventuras do personagem interpretado pelo Gianfrancesco Guarnieri, as aventuras dele para conseguir bancar sua festa de casamento, né? O Gianfrancesco Guarnieri, o personagem dele, é uma figura da baixa classe média, pequena burguesia empobrecida, morador do bairro operário do Brás, aqui em São Paulo, né? Bairro conhecido aí pelos imigrantes italianos. Esse personagem, essa figura, ele é propriamente um imigrante italiano. E é um filme aí com vários elementos cômicos e tragicômicos, mas com também muita crítica social. A figura aí do personagem Gianfrancesco, para conseguir bancar a sua festa de casamento, ele é obrigado a vender aí sua bicicleta, enfim, um objeto pelo qual ele tinha grande apreço, havia a ferramenta de locomoção dele pela cidade, enfim. O filme retrata um pouco aí também da situação dos setores empobrecidos, né? Da classe média, e é outro marco aí no cinema nacional. Bom, avançando, companheiros, senão a gente não consegue abordar todos os filmes que a gente gostaria de abordar. Avançando, a gente chega no documentário, que também é um dos pontos fortes aí desse momento inicial do cinema novo, que é o documentário Aruanda. Nas nossas conversas aí prévias ao Cineclube, eu vi que o companheiro Paulo Henrique assistiu o filme e gostou bastante desse documentário. Você encontra ele no YouTube, tem 20 minutos, né? E é também, assim, um dos principais documentários do cinema nacional, outra referência no gênero. E eu queria passar a bola aí para o companheiro tecer alguns comentários aí sobre o filme, ver o que ele achou, quais são as características principais do filme, enfim. Bom, sim, realmente eu acho um filme muito emocionante. É um curta, tem 20 minutos, é muito curtinho. Você encontra facilmente no YouTube. Eu recomendo que todos procurem Aruanda filme no YouTube e vejam quando vocês tiverem tempo livre, né? É um curta do Lindo Arte Noronha. Ele segue a tradição, né, da época de 1960, quando ele foi lançado, né, de explorar a cultura nordestina, né, principalmente sobre a perspectiva proletária, com o intuito de
Só que esse curta tem o intuito de explorar as realidades dessa vida miserável, tanto que ele se põe como um documentário, né? Claro, já foi notado que ele é um filme precursor do cinema novo brasileiro, né? E foi até considerado um dos melhores filmes de documentário do cinema brasileiro também, né? Por vários críticos. Enfim, só uma nota antes, né? Aranda, pelo visto, é uma palavra que significa, na religião candomblé, um tipo de cidadela mística, né? Eu não sei se é certo dizer na religião que é um paraíso, né? Mas eu acho que isso está junto com o significado desse curta, né? Porque o filme ele segue uma família de ex-escravos, né? Seguindo para a formação do quilombo Olho da Água da Serra do Talhado, ou então é o quilombo Serra do Talhado, que na verdade existe, se não me engano, ele é um lugar real. Foi um lugar real, né? Foi. Isso na época depois das batalhas épicas, como o quilombo do Palmares e tudo mais. E eles fazem todo o trabalho de mostrar o trabalho desse povo, né? Do povo majoritariamente negro, né? Eles constroem a casa, eles pegando barro, eles pegando a madeira, talhando tudo, né? E além disso, eles dão uma informação básica, né, sobre os contextos econômicos do Nordeste, né, que estava isolado das outras instituições do Brasil na época, né? Eles mostram de maneira muito interessante, eu acho que essa é a parte que mais me interessou, né, o artesanato camponês, né, desses quilombos, que na época, por exemplo, barros, potes de barros bem complexos eram feitos majoritariamente por mulheres, né, e vendidos depois nesses mercados nordestinos por muito pouco dinheiro. E essa era toda a subsistência desse quilombo, né? O documentário até bota como isso é um trabalho bem desenvolvido, né? Mas ainda assim é um trabalho primitivo, né? Que está relacionado à condição de miséria completa desses quilombos, né? Eu acho muito interessante mesmo, vale a pena dar uma olhada. As músicas são maravilhosas e você vê todos os elementos aí do cinema novo já preenchidos, já bem desenvolvidos. Perfeito. Bom, seguindo aí na nossa linha cronológica dos filmes ali da etapa inicial do cinema novo, a gente chega num outro que é uma outra referência, né? O programa de hoje só tem filme de relevância histórica, né? O próximo filme que a gente vai comentar um pouquinho é o 5 vezes Favela, né? É um filme que tem uma estrutura um pouco diferente, né? Porque o filme é um filme, na verdade, que contém outros 5 filmes, né? O filme aborda 5 histórias separadas, né? Cada uma dessas histórias ela foi dirigida por diretores diferentes, né? Então participam aí do 5 vezes Favela os diretores Marcos Faria, Miguel Borges, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e o Leon Hirschman. Um detalhe interessante é que e mostra um pouco do papel que, por exemplo, os centros populares de cultura, né, da UNE, da União Nacional dos Estudantes da época, desempenhavam, né, no fomento, aí, no estímulo à cultura nacional. Esse filme, por exemplo, ele foi produzido pelo Centro Popular de Cultura da UNE, na época. E eu pergunto aí para os companheiros, né? É um filme que contém 5 episódios, né? O primeiro, chamado Um Favelado. O segundo episódio é o episódio do Zé da Cachorra. O terceiro é o episódio Coro de Gato. O quarto é o Escola de Samba Alegria de Viver. E o quinto, talvez o mais famoso, né? É o Pedreira de São Diogo, né? Eu queria até passar a bola para os companheiros aí,
Quais das 5 histórias aí que mais agradaram, né, os companheiros? Qual a história mais interessante aí que vocês acharam? Enfim, podem comentar aí o que une essas 5 histórias, enfim. Cinema novo puro aí? Eu diria que sim, cinema novo puro. Né? Tá aí o cinema novo. Talvez não de uma estética tão complicada como a Glauber Rocha, mas eu acho que os elementos mais básicos desse é o cinema novo. Né? Vale a pena dizer mais um pouquinho de informação. Pelo visto, esse filme, Os 5 Vezes Favela, todos os curtas eles foram filmados nas favelas aqui do Rio de Janeiro. Né? Então é um filme bem especial para nós. Né? Favela do Cantagalo, no Pavãozinho, Cabo Sul, na favela do Borel, várias favelas clássicas cariocas. Né? Pessoalmente, eu diria que você falou que o mais famoso seria o Pedreira de São Diogo, do Leon Hirschman. Né? Eu acho que, na verdade, não sei, eu não chequei muito a fundo, né? Mas eu acho que o Coro de Gato do Joaquim Pedro de Andrade, ele é ainda mais famoso, na verdade. Ele antes de entrar no compilado, dos 5 Vezes Favela, ele já ganhou vários prêmios, independentemente. Eu não sei realmente se ele era o mais famoso na época. Mas, assim, em questão de opinião, eu acho que esse Coro de Gato foi o que mais me emocionou, pelo menos, né? Foi o mais que eu achei interessante. Ideologicamente, o do Leon Hirschman, que a Pedreira de São Diogo, foi o mais interessante mesmo, mas esse foi o que mais me emocionou, o Coro de Gato. O Pedreira de São Diogo, ele tem essa diz que ele é um diálogo, né, com o próprio Sergei Eisenstein, diretor russo. Realmente. E o enredo político, né, dos moradores se organizando. Né? Tem uma pedreira que é mina, né, retira as pedras de um morro, né, e em cima tem uma favela. Né, e essa pedreira ela começa a colocar em risco, né, os moradores. Então, o filme é ele se organizando para parar com essa exploração da pedreira. Eles entendem que se eles só paralisarem o trabalho, o patrão vai provavelmente despedi-los e pegar uma outra força de trabalho para realizar o trabalho mesmo assim, independente. Né? Então eles veem que a única maneira deles fazerem isso é realmente organizar o povo, né? Organicamente. É muito interessante como a história se desenrola. A diferença seria a greve, né? Né? Porque naquela época, né, eles não tinham talvez ciência, mas também não tinham conquistado muitos dos benefícios, né, que uma greve conquistaria. Então, eles estavam realmente em risco. Né, uma situação similar ao que a gente está vendo hoje em dia, né, também. Qualquer paralisação que eles fizessem ia acarretar em uma série de demissões. Perfeito. Bom, seguindo, companheiros, a gente chega aí naquela que é talvez a principal figura do cinema novo, né? Glauber Rocha. E aqui a gente vai comentar o primeiro longa dele, Barra Vento, filme aí de 62. Eu queria até perguntar para o Paulo também. O Glauber Rocha, ele vai ser inquestionavelmente, ele vai ser a principal figura do cinema novo, vai ser aquele elemento que vai levar às últimas consequências, né, digamos assim, o programa do cinema novo, né, as inovações, técnicas, temáticas, enfim. Digamos assim, o elemento mais radical, né, do movimento. E com o Barra Vento aí ele dá largada na sua trajetória, né? Então, conta aí pra gente como é que é mais ou menos a história aí do Barra Vento. Já tem aqueles elementos
típicos do Glauber Rocha? O que representa aí o filme, tanto do ponto de vista geral do movimento, como do ponto de vista da trajetória do cineasta baiano? O filme foi lançado em 1962, né, junto com... Na verdade, os últimos dois que nós falamos também foram lançados na mesma época. Cinco Vezes Favela, em 1962, Aruanda também, e Barravento também. Eles estavam no mesmo ano, não é? Eu acho que esse filme, ele já tem todos os elementos básicos de um filme do Glauber Rocha, seja lá o que isso significar, né? Quem já viu o filme do Glauber Rocha vai compreender. O filme, ele é muito interessante, né? Ele se passa numa aldeia de pescadores do Xarel, na verdade, que é composta inteiramente de descendentes de antigos escravos negros africanos. O filme, ele é o desenvolvimento da estética da fome. Ela não está inteiramente completa nesse filme, que é o primeiro curta, é o primeiro longa, né? Já dá para ver, mas por outro lado já dá para ver essa estética, né? A câmera na mão, vários shots complexos, né? Já em quase todas as cenas. Enfim, voltando à história, né? A aldeia, ela é composta inteiramente de negros que ainda cultuam seus deuses africanos antigos, né? Eles têm uma cultura que é baseada em miséria, eles são analfabetos, eles são explorados pela cidade de comerciantes, né? Onde eles vendem o fruto de seu ofício, que é o peixe, né? Que eles são pescadores. O próprio Glauber Rocha, né? Ele diz que esse misticismo que permeia por toda a aldeia, que é um ponto muito forte da organização social dessa aldeia, que é uma coisa trágica e fatalista, né? Ele fala isso até no comecinho do filme. Eu diria que isso é uma coisa do Glauber Rocha, né? Que é o primeiro filme dele. Acho que ele não tinha desenvolvido por completo a sua concepção marxista desse povo, mas depois, né, ele vai desenvolvendo muito bem isso. Ele também faz várias críticas, por exemplo, da tradição oral do povo, né? Que são críticas meio interessantes de se debater, né? Enfim. A aldeia, ela se mantém analfabeta, né? Indiferente às mudanças ocorrendo pelo Brasil, e também indiferente à sua própria exploração pelos povos ao seu redor, né? E nesse contexto chega o personagem que está nessa imagem aí que está aparecendo agora, que é o Firmino, que no comecinho, quando ele aparece de primeira, né, ele já vem oferecendo uma cachaça pro amigo, sabe? Ele parece meio um arquétipo de malandro. Ele nasceu na aldeia, mas ele passou a infância fora, na cidade, né? Se vê muito, já no início, que esse personagem ele não sente que essa condição de explorado, alienante do povo, da aldeia, né, é algo que ele quer ver. Então ele faz de tudo para tentar convencer algum tipo de conscientização de classe nesse povo. É quase como se esse personagem fosse um personagem ideal de Glauber, né, desse lugar. Muito do filme, né, é esse personagem, o Firmino, tentando convencer esse povo de parar apenas de acreditar no místico, de parar de não tomar posição política, de parar de não compreender o valor do seu ofício, né, de tentar se alfabetizar, de tentar pegar um pouco dos avanços da sociedade que os oprime, né, para o seu próprio benefício. Né? O personagem ele não é necessariamente um revolucionário, né? Como a gente está acostumado com essa palavra, né? Eu não acho que esse Firmino ele se demonstra como um revolucionário. Ele é uma pessoa que quer ver esse povo, que é o povo dele, né? Ganhar alguns benefícios, né? Não ser totalmente jogado para fora ou esquecido. Muito do que move a história, na verdade, é o embate desse forasteiro, né, do Firmino, com a religião do povo oprimido, né, chegando até na tentativa de desafiar esses deuses. Claramente é uma exploração dessa conscientização do proletariado, né, com uma aldeia artesã, pescadora, que relega
a reagir com os avanços da sociedade à sua volta, que quer explorá-los, né, se beneficia pela condição alienada dessas pessoas. Mas, por outro lado, há um verdadeiro namoro também, né, do Glauber Rocha com o Candomblé durante todo o filme. Você vê que o Glauber e a produção eles se perdem ali nas cenas dos rituais, que são bem complexas, né? Eles adoram filmar isso. Eu acho que o Glauber teve uma reinvenção também na sua concepção de religião depois de fazer esse filme, na minha visão. Beleza. Bom, a gente está se aproximando aqui do fim do programa. A gente chega também ao nosso último filme aí do programa de hoje. O nosso último filme aí que a gente vai comentar é o filme O Pagador de Promessas, escrito e dirigido pelo cineasta Anselmo Duarte. Bom, O Pagador de Promessas ele tem aquelas informações bastante conhecidas, né? Ele foi o único filme brasileiro até hoje a ganhar a Palma de Ouro, né, que é o prêmio máximo do Festival de Cannes, os festivais mais tradicionais do cinema mundial, né? Também ele foi o primeiro filme sul-americano a concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Ele concorreu em 63 a premiação. Ele não ganhou, mas enfim, foi o primeiro filme aí sul-americano a concorrer. E ele também é um dos marcos aí desse momento inicial, né, do cinema novo. Ele também tem alguns traços bastante típicos do movimento, né? Primeiro, o protagonista do filme é um camponês pobre, né? Um proprietário aí de um pequeno pedacinho de terra, um lavrador que sofre aí com a arbitrariedade do poder local, né? O personagem principal do filme é o personagem Zé do Burro. Ele está aí na capa do filme que vocês estão vendo. É um homem humilde, pobre, tem aí um pequeno pedaço de terra no interior da Bahia, e o seu melhor amigo é um burro chamado Nicolau. Não é à toa, né? O burro para o pequeno camponês é um instrumento de trabalho absolutamente fundamental, né? E ele criou uma relação afetiva com o animal, né? E o animal fica em estado grave, né? Fica doente, e o Zé do Burro se desespera, não sabe o que fazer, e ele recorre a um terreno de candomblé para pedir auxílio, né? E ele faz uma promessa, né? Uma promessa segundo a qual, né, se o animal melhorasse, então ele pagaria a sua dívida, né? Que seria, ele dividiria a sua terra igualmente entre os mais pobres, e segundo, ele carregaria uma cruz desde a sua propriedade até uma igreja importante da capital, né, Salvador, onde ele ofereceria a promessa aí ao padre local, né? Bom, a história é basicamente o périplo do Zé do Burro aí para pagar a sua promessa, né? E aí, bom, ele chega lá na igreja, né? E ele se defronta com a intransigência da Igreja Católica, né? O padre não deixa ele entrar na igreja, afinal de contas ele fez essa promessa num terreiro de candomblé, quer dizer, ele é um pecador, né? Ele se valeu ali de recursos pagãos, né? Não católicos. Enfim, a situação, o acontecido vira um evento impactante na cidade. A cidade inteira
se mobiliza ali para aquele evento, o Zé do Burro se defronta com o padre, a população pobre passa a apoiar o Zé do Burro, né, personagem interpretado pelo Leonardo Vilar. Entra a polícia na jogada, o tema da reforma agrária aparece aí, porque também uma das promessas do Zé do Burro é dividir a sua propriedade, né? Quer dizer, muita gente interpreta isso aí como... aparece ali a imprensa também interpretando aquilo ali como se fosse o Zé do Burro como um defensor da reforma agrária, enfim. É um personagem, no fundo, humilde ali, que está tentando pagar a sua promessa, e ele é engolido ali pelo poder local, enfim. O evento se desenvolve tanto, o conflito se desenvolve tanto entre a população e a igreja / a polícia, que surge ali se desenrola um confronto violento. O Zé do Burro acaba morto no meio desse confronto, e a população pega a cruz junto com o Zé do Burro e invade de forma violenta a igreja, né? É o fim do filme aí, filme bastante interessante também. Uma das referências aí do cinema novo. Não sei se os companheiros gostariam de acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário. Eu só colocar que o próprio diretor, né, do filme, Anselmo Duarte, ele era um diretor da Vera Cruz, né? A gente vê aí a importância dessa experiência, né, no cinema brasileiro. E o Coyote do Mestre está aí como um filme ponte, né? Aí uma forma de linguagem cinematográfica para outra, né? Vera Cruz para o cinema novo. Algumas curiosidades também, né? O Zé falou que ele ganhou o Cannes. Ele desbancou aí filmes bem renomados, né, na época. O Anjo Exterminador do Luiz Buñuel estava concorrendo, né, perdeu para ele. E o Longa Jornada da Noite Adentro do Lumet também. Então, é um filme realmente bem importante. Exatamente. Bom, companheiro, já estamos... Diga lá, Caetano. Esses diretores também são grandes filmes, né? Não estou desmerecendo, né? Pela de Promessa, realmente... Eu concordo. Bom, companheiros, queria aqui mandar aqueles boa noites finais pro pessoal que acompanhou a gente aqui no Cineclube. Daúde, faça as honras aí. Manda aquele boa noite, os agradecimentos. Vou começar aqui. O pessoal tá meio quieto hoje também. Cecília Maria, lá de Brasília, aguardando os companheiros dos Correios, disse ela aqui, né? Jesus era um humano. Arthur Freitas. Frisa frisado. Beleza. Bom, na sequência, você acompanha o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos Silva, as últimas notícias, o resumo, as principais notícias do dia aí, analisados do ponto de vista dos trabalhadores, para você ficar ligado aí em tudo que aconteceu. Amanhã é dia de análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, sempre às 11h30 da manhã, não perca, imperdível. Bom, me despeço dos companheiros. Daúde, muito boa noite. Dudu Safadi para alguns, né? A gente se encontra aí na próxima sexta-feira, às 19 horas. Boa noite, Isaías. Boa noite, pessoal de casa. Mostrar mais uma vez o pôster. Isso, né? Mostra aí o pôster do Trotsky. Bonito. Bonitamente novo. Você fez com as duas mãos vezes. Ok. Maravilha. Camaradas do Rio de Janeiro, Paulo Henrique, Caetano, muito boa noite. Até sexta que vem. Boa noite, Isaías. Boa noite, Dudu Safadi. Beleza. Companheiros, abraço. A gente se vê na semana que vem. Até mais. Boa noite.